Fala pessoal, tudo bom? Engenheiro Vitor Chaves aqui, passando hoje para falar mais sobre GIS. Em especial, quero falar do QGIS. Mas antes da gente ir para o software, eu queria passar por alguns conceitos teóricos, tá? Que eu tenho visto às vezes algumas confusões, alguns colegas com dúvida ainda. E a ideia é de fazer uma aula introdutória ao QGIS para desmistificar um pouco do QGIS, sinto que às vezes algumas pessoas que ainda não estão acostumadas com o QGIS, né? Tem ainda uma certa dificuldade inicial, né? Ele é um software que tem uma cara um pouco diferente, né? Quando a gente pega aí a primeira vez, pode causar algum estranhamento, mas a gente entendendo alguns conceitos GIS, vão entender a gente a pelo menos conseguir navegar sobre bases de um projeto, bases de algum estudo com maior facilidade. Então, vamos lá? Para introduzir alguns conceitos GIS, e aí depois vamos entrar no QGIS, mas a ideia inicial desses conceitos é justamente lembrá-los, né, que o GIS não é apenas uma questão de software. O QGIS, o ArcGIS são softwares GIS, mas que não são sinônimos de GIS, né? Porque o que é o GIS? O GIS é uma sigla que vem inclusive do inglês, né? Geographic Information System, que em português seria o SIG, né? Sistema de Informação Geográfica. A gente usa esse acrônimo em português também em algumas situações. Então, o geoprocessamento, né, ele é esse conjunto então de métodos, técnicas, metodologias para trabalhar sobre representações computacionais do espaço, que possuem esse suporte operacional nos sistemas computacionais do tipo SIG. Né? Então, é o caso do QGIS ou ArcGIS, são sistemas computacionais, né, que trabalham com esses sistemas de informação geográfica. Mas o sistema de informação geográfica envolve bases de dados, envolve metodologias para levantamento de dados em campo, para processamento de informações no computador, envolve questões de processos, de padronização de informação, envolvem questões bem aprofundadas, né, no que tange as informações geográficas, né, e como a gente estrutura essas informações para que elas possam ser disponibilizadas dentro de um ambiente computacional e que muitas vezes vai virar uma representação gráfica, inclusive em formatos, né, simples, como um PDF, uma imagem, mas que vão permitir, por exemplo, que você compartilhe aquele mapa temático para uma reunião, para uma análise, para um estudo, né, para gerar algum insight, para corroborar com alguma análise em relação a essas informações que estão dispersas no espaço. E não preciso dizer, né, que para nós que trabalhamos com saneamento, onde as nossas infraestruturas estão espalhadas por cidades, né, a gente precisa do GIS para saber onde que estão as nossas estruturas, onde estão nossos clientes e fazer análises de dados a partir da distribuição espacial. Então, identificando setores críticos, identificando potenciais regiões com problemas de perda, com problemas de sobrepressão, etc, etc. Né? Para o planejamento dos sistemas de esgoto sanitário, né, a gente usa muito também, você avaliar relevo, dividir as bacias, estudos de drenagem também, enfim, tudo, né, para as análises socioeconômicas, tudo que é informação distribuída no espaço, o GIS, né, o SIG, vai ajudar a gente a criar maiores compreensões a partir dessas informações. E justamente, né, essas diferentes informações, elas são estruturadas em camadas, né? Então você pode ter uma camada aqui com os seus clientes, uma camada com informações aí das ruas, informações aqui com de loteamentos, você pode ter aí um dado raster aqui que a gente chama, ó, que é esse pixel com informações, aqui no caso um modelo digital de elevação, né, onde você vai ter informações da elevação do terreno, você pode ter informações sobre os diferentes usos de terra, onde essas diferentes camadas vão criar uma representação da realidade. Né? E essas camadas, elas podem ser ou do tipo vetorial ou do tipo raster. Tá? Os dados raster são compostos por uma matriz de pixels, tá? Vocês podem ver nessa imagem. E cada pixel, né, ele vai ter um valor, como por exemplo um valor relativo à elevação, ou pode ter também valores relativos a próprias informações espectrais da onda, né? O que te ajuda, por exemplo, a identificar áreas verdes, corpos hídricos, né? Cada elemento vai ter uma frequência de refração e você pode também processar uma imagem raster para justamente
calcular áreas verdes, desmatamento, cheias de corpos hídricos, secas, dentre outros, né? Então são essas informações matriciais. Em geral, a gente visualiza elas no formato de imagem, como essa imagem de um satélite, né? Ou quando você abre um MDE, que ele vem aquela mancha assim, mas é uma imagem contínua, porque elas são essas células. Agora, os dados vetoriais, em geral, eles são linhas, pontos ou polígonos, tá? Então, eles são geometrias simplificadas, mas associadas a essas geometrias, a gente tem atributos, a gente tem informações alfanuméricas. Então, você tem um pontinho aqui que representa um cliente, mas associado a esse pontinho, você tem lá o código do hidrômetro, o código ali do consumidor, informações do consumo, pode ter endereço, dentre outras informações alfanuméricas, né? É como uma tabela repleta de informações associadas àquele elemento. Tá? Então, essa imagem eu acho bem legal que ela deixa claro. Aqui na esquerda a gente tem, né? Aqui a gente vê paisagens, rios, estrada, algumas casas, né? Isso é a realidade. Se a gente for representar isso com dados vetoriais, uma forma possível, por exemplo, você tem aqui polígono para identificar áreas identificáveis, você representar as árvores por pontos, você tem aqui uma linha representando a sua estrada, uma outra linha de outra cor aqui representando os seus rios. Vamos ver aqui na prática agora com o uso do QGIS, pessoal. Tá? Então aqui eu estou com um projeto em branco do QGIS. Você vê que aqui ó, ele tem, nesse canto, é onde fica a estrutura das camadas. Né? A gente pode adicionar as camadas ó, por esse menu de camada, tá? Onde você pode adicionar camadas vetoriais, ó, camadas raster. E aqui tem uma série de outras opções, pessoal, que vão desde informações estruturadas de formas bem simples, como essa aqui de camada de texto, onde você pode importar um CSV, um TXT com informações, até conexões com bancos de dados, como PostGIS, MS SQL Server. Aqui no nosso exemplo, tá? A gente vai trabalhar aqui, ó, com alguns dados vetoriais que estão no formato shapefile, tá? O formato shapefile é um formato possível, é um formato, inclusive, bem simples, que aos poucos ele vem cada vez perdendo um pouco mais espaço por formatos mais atuais, como o GeoPackage, que traz algumas facilidades. Eu não vou entrar nessa aula no mérito dessas diferenças, tá? A ideia é a gente agora fazer uma coisa um pouco mais prática, mas o shapefile ainda é muito usado no nosso dia a dia de projeto, a gente recebe shapefile dos clientes às vezes até preferem que a gente mande em shapefile, porque estão às vezes mais acostumados. Mas esse é um formato, uma possibilidade. Né? Então, o GIS você pode estar trabalhando desde com arquivos de formatos GIS, como Shapefile, como GeoPackage, que eu citei, ou até com dados estruturados em arquivos tabulares, né, como CSV ou TXT. Como também você pode ter aplicações GIS mais avançadas que vão estar consumindo dados diretos de bancos de dados mais estruturados, né? Que aí é o melhor dos mundos, né? Quando a gente pensa uma companhia de saneamento, algo assim, ela pode até, às vezes, quando você vai começar um projeto, te mandar ali um shapefile com informações de uma certa área. Mas isso é uma coisa que ela exportou do GIS dela. Por trás, ela tem todo um banco de dados ali, que é onde estão essas informações de cadastro de clientes, cadastro de ativos, etc. Então, vamos supor, eu tenho aqui alguns dados vetoriais do tipo shapefile. A gente pode vir aqui no adicionar camada vetorial, né? Ele vai abrir uma janela aqui, na qual a gente pode buscar pelos nossos arquivos. Tem uma forma aqui, ó, como eu deixei minhas pastas bem estruturadas, né? Eu vou pegar aqui, ó, casa do projeto, e vou carregar aqui, quer ver? Ó? Vou carregar essa ativos lineares, está representando uma rede de água. Ó, aqui eu tenho um reservatório da minha ETA. Aqui eu tenho os nós da rede de água e aqui os clientes. Tá? Você vê o que isso aqui tem em comum, né? Todos são shapefiles e todos são dados vetoriais. Você vê que por alguma questão ele ficou com esse símbolo aqui. Ele não conseguiu puxar o sistema de coordenadas do meu arquivo fonte, tá? Isso às vezes acontece dependendo de como foi exportado o shapefile, mas isso é bom para a gente lembrar que
Primeiro passo, ó, a gente vai definir o sistema de coordenadas. Aqui, coordenadas planas, né, Sirgas 2000, sempre interessante a gente trabalhar com coordenadas planas, tá? Para alguns processamentos é imprescindível você estar em um sistema de coordenadas planas para conseguir medir distâncias, entre outras variáveis de forma adequada. E aí eu vou agora aplicar aqui para o QGIS, né? Apontando para ele que todo esse pessoal aqui está nesse mesmo sistema de coordenadas também, né? Tem aqui uma rede de água e tem aqui os meus consumidores. Ó, se você clicar com esse zinho aqui do QGIS, ele abre aqui, ó, as informações daquele ponto. Então, esses são os atributos associados a esse elemento. Então, aqui, ó, a gente tem um consumidor, eu tenho aqui, ó, um billing ID, um código de conta, tem aqui informação, ó, da demanda média em litros por hora, né, alguns códigos aqui de consumidores. Aí poderia ter endereço, podia ter muito mais informações históricas também, tá? E se a gente pegar aqui o dado vetorial tipo linha, que é a nossa rede, ó, você tem comprimento, você tem material, diâmetro, tá? O coeficiente de Hazen-Williams aqui, que estimado, né, a partir do material. Se a gente clicar em qualquer um desses itens, ó, e você vir aqui em abrir tabela de atributos, aí você tem uma visão geral de todos os elementos, tá? Ó, a tabela de atributos, pessoal, ela é como realmente é um dado tabular, né? Você inclusive dá um Ctrl C, Ctrl V, ó, no Excel, ele cola todo mundo aqui, ó. Inclusive, ó, esse W que tá Geon, ele está justamente dizendo, ó, que é um ponto e aqui tá as informações X e Y da coordenada. Bom, legal. E o dado raster, né? Ó, aqui na nossa pasta raster a gente tem uma ortofoto que representa aqui a nossa área. E você vê que aqui nas camadas você vai organizando, né? Às vezes você precisa, né, que aqui uma coisa está sobreposta à outra, né? Então, às vezes, se você, por exemplo, se eu colocar a ortofoto aqui em cima, você não vai conseguir visualizar os outros elementos, né? Então, você tem que ter uma certa organização. Você pode mexer em propriedades de transparência, né? A gente pode, na verdade, mexer em várias informações de como essas informações vão ser representadas. Por exemplo, minha rede de água, ele colocou aí qualquer definição de estilo, onde ela ficou essa linhazinha fina, né? Bom, poderia substituir isso por, sei lá, um azul escuro, mais grossão, assim, né? Pode representar os clientes por outros elementos, né? Você vê que ele vem aqui, ó, marcador simples, ele tem esses círculozinhos, né? A gente pode mudar, criar regras, ou inclusive criar elementos, por exemplo, criar um marcador SVG, pode colocar algumas dessas representações. Deve ter alguma aqui que parece uma casinha aqui, ó. Vamos supor essa aqui. Acho que tá com alguma coisa que o catálogo aqui agora não tá lendo. Ela tá meio cinzinha assim, tá estranho. Não, acho que foi. Eu que tô. É que ela tava pequenininha, ó. Aqui, então foi a casinha. Deixa eu aumentar ela um pouquinho. E a gente pode mexer na cor dela. Esse cinzinha muito escuro eu não quero, quero preto. Aí aqui, ó, nossos imóveis representados por casinhas, né? Vamos supor que, quero criar um mapa temático para entender como que está o consumo desse pessoal, né? A gente viu aqui, ó, na nossa tabela de atributos, você tem aqui a informação, demanda, litros por hora. Pô, mas eu não queria trabalhar em litros por hora, eu quero trabalhar numa escala mensal. Então a gente pode criar um novo campo. Você pode abrir a tabela de atributos, criar um novo campo, número decimal real, do tipo demanda
Tem que pensar que o shapefile a gente só pode ter 10 caracteres no nome, né? Então, nunca usar espaço, pessoal. Isso aí para dar problema. Mesmo em banco de dados, né? Usar espaço, né? Então aqui, ó, metro cúbico mês. Vou colocar assim. E aí, aqui, então o que é metro cúbico mês? Ó, vou selecionar aqui. Aqui no QGIS ele tem vários operadores. E aqui em campo e valores, você puxa os outros campos existentes para manipular de alguma maneira. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a demanda em litros por hora, multiplicar por 24, multiplicar por 30 e dividir por 1000, né? Para passar para metros cúbicos, meu metros cúbicos por hora para metros cúbicos por mês. Vou deixar aqui, ó, 2 de precisão. E agora ele criou aqui já uma casa, ó, com a demanda em metros cúbicos por mês. Pô, metros cúbicos por mês fica mais fácil, tenho mais feeling para interpretar, beleza. Aí você pode vir aqui, ó, na simbologia. Tem várias formas de fazer, né, pessoal, de criar regras. Aqui a gente está dando um overview mais para iniciar aí, explicar algumas possibilidades, né? No caso aqui, ó, se a gente vir categorizado, a gente fala aqui, ó, para analisar a demanda em metros cúbicos por mês. Aí eu vou dar aqui, olha, posso definir um gradiente de cores aqui. Vamos pegar esse turbo aqui que vai de um azulzinho até quem tiver um consumo mais alto ficar mais vermelho. Você pode clicar aqui em classificar, ó, ele faz uma classificação mais automática. Na verdade, o graduado para esse tipo de coisa, que o categorizado, ele é mais recomendado sim e não, vamos supor, consumidores atendidos por esgoto, não atendidos por esgoto, para o diâmetro da tubulação. Aqui, como a gente quer ver uma grandeza numérica, que pode variar dentro do intervalo, é mais interessante usar o graduado, tá? Daqui a pouquinho, para os ativos lineares, a gente vai trabalhar com categorizado para criar uma representação por diâmetros, tá? Mas aqui no caso, os nossos clientes, ó, vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui um modo intervalo fixo. Ele dividiu aqui em 18 classes, mas ó, vou definir intervalos de 5 em 5 metros cúbicos, por exemplo. Vou botar 4 aqui, ó, fica aí 5 faixas de consumo, variando desde o amarelo até o vermelho. Esse vermelho aqui ficou meio vinho. Você fala, não gostei. Queria deixar ele mais vermelhão. Você pode mudar aqui, ó. Tem total controle. Tá? Aí deu aqui, ó, que legal. E aqui na legenda fica marcado, né? Então, ó. Pô, 711, o que é isso? Você pode mudar aqui, por exemplo, na legenda, colocar aqui 1 metros cúbicos por mês. Aqui você define quais são os valores que ele está analisando e aqui o que você vai ver na sua legenda. Aqui, então, passar tudo para metro cúbico por mês, dá um ok, ó. Então, daí você sabe, ó, que esse pessoal são consumidores de 7 a 11 metros cúbicos por mês. Os consumidores vermelhinhos são os meus mais gastões. Você vai criando, né, possibilidades de análise. Aí, por exemplo, os ativos lineares, aí em vez de usar o graduado, aí sim o categorizado é mais interessante, porque você vai ter 50, 75, 100, 150, né? Você não vai ter uma demanda que pode ter diversas variações. Então, aí no caso aqui, ó, vou criar comprimento, aí classificado, ele vai criar, comprimento não, desculpa, né? O diâmetro, que é o D, aí eu vou dar um classificário aqui, ó, e ele viu, ó, tem uns de 50, uns de 60 milímetros, 75, 150. Aí você pode ajustar para o padrão de cores, que for mais conveniente, né? Mas, ó, aqui a gente já tem um entendimento, né? Ó, vem uma rede aqui, ó, de 150, distribui aqui na entrada, né? Ó, tem uma rede de 50, tem uma que segue aqui com 75. Aqui tem bichinho que for para 60. Pode ser uma questão de cadastro, né? Deve ser 75, deve ser 50 mesmo. Aqui indo para 50. Legal, né, pessoal?
Aqui você vê que eu usei um raster, né, que foi gerado por um processamento de drone. Uma dica para quem está começando, pessoal, tem uns plugins do QGIS que geram base maps para a gente, que ajuda a agilizar muito quando está iniciando uma base, está começando um estudo. Os complementos do QGIS, ó, você vem aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, ó. Ele mostra tudo aqui, o que está instalado, o que não está. São os plugins desenvolvidos pela comunidade do QGIS, né? Aí se você escreve aqui, ó, HCMGIS, ó, ele vai achar aqui o HCMGIS, que ele traz uma série de base maps do Google, da Esri, do Bing, tá? De várias fontes de dados aí, onde com um cliquezinho, por exemplo, quero criar um Google Maps aqui, satélite híbrido, para entender o que está no entorno aqui dessa região, né? Com um clique aqui você pode visualizar aqui dentro as informações do Google, dentre outras infinitas possibilidades, pessoal. A ideia aqui era iniciar vocês, explicar na prática, né, a diferença do dado vetorial, dado raster, como você pode criar alguns mapas temáticos básicos aqui, né, criando categorizações, graduações de informações, criando códigos de cores. Diga aí se esse vídeo foi útil para vocês. Quais são as dúvidas que vocês querem aprender mais no QGIS? E aguardo vocês aí nos nossos próximos vídeos.